Olá, amiguinhos. Começamos a parte de química orgânica do nosso curso, né? Teremos algumas aulinhas tratando de química orgânica. Por volta de 1777, um químico alemão propôs, não é, que se dividissem as substâncias em compostos inorgânicos e orgânicos, não é? A princípio era assim, essa química inorgânica iria estudar os compostos de origem mineral. E a química orgânica iria estudar os compostos de organismos provenientes de organismos vivos, não é? Bom, com essa ideia, o Berzelius, um outro químico, não é? Falou assim, bom, teoria da força vital. Para que existam compostos orgânicos, eu precisava de matéria viva para que eles pudessem existir, para sintetizar esses compostos orgânicos só em substâncias, em organismos vivos, não é? Bom, de repente, um discípulo de Berzelius, brincando lá no seu laboratório, vai pegar um sal chamado cianato de amônio. Vamos dar uma olhadinha o que esse discípulo do Berzelius fez com esse sal. Então, ele aqueceu o cianato de amônio e obteve ureia, que é um composto orgânico, não é? Proveniente de matéria teoricamente viva. Então, ele pegou um composto inorgânico, um sal inorgânico, aqueceu isso no laboratório e obteve um composto orgânico. Então, com essa experiência, parece simples, não é? Desbancou a teoria do Berzelius dessa força vital. Então, a química orgânica teve que ser assim, reformulada, né? O que é isso? O que se estuda em química orgânica? Então, agora a gente estuda como a presença de carbono é ostensiva, não é? Se diz hoje em dia que a química orgânica vai tratar desses compostos, onde basicamente existem carbono, cadeias de carbônicas, não é? Bom, o Kekulé, não é? Vai começar a estudar isso, e essa síntese que o nosso amigo Euler fez, não é? Inicia assim, não é? Nos químicos, uma grande vontade de sintetizar outras coisas, né? Animados com essa síntese dele, começam a sintetizar várias substâncias orgânicas. E o Kekulé, então, começou a postular o que é isso, como é que é esse carbono que aparece tanto, quais são as características dele, não é? Então, vamos observar os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado, todo carbono vai ser tetravalente, quer dizer, vai sempre fazer 4 ligações. Segundo postulado, as 4 ligações simples que o carbono faz, elas são iguais. Então, se você observar o exemplo, o hidrogênio, não é, está mudando de posição. Você pode pensar, não, são coisas diferentes. Não, isso é tudo simétrico, as valências são todas iguais, as ligações são todas iguais. Não importa onde você colocar esse hidrogênio aí. E o terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias com outros átomos do próprio elemento carbono. Então, cadeias enormes, às vezes são formadas, não é? Então, o carbono é tetravalente, essas valências são iguais e ele pode formar cadeias. Bom, o carbono vai aparecer muito nesses compostos orgânicos, não é? Então, que tipos de ligação esse carbono pode fazer? Dá uma olhadinha no quadro. Então, ele tem sempre que fazer 4 ligações, mas ele pode fazer simples, né, entre os próprios carbonos, pode fazer dupla e pode fazer uma tripla ligação. Bom, esse carbono, então, vai formar essas cadeias imensas, não é? E eu vou classificar os carbonos com relação ao número de carbono que ele está ligado da seguinte forma. Então, um carbono que eu posso chamar de primário é um átomo de carbono que está ligado no máximo a um outro átomo de carbono. Carbono secundário é um átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário é aquele que está ligado a pelo menos 3 outros átomos de carbono. E o quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então nós vamos ver o exemplo na sequência, uma cadeia bem grande aí com vários carboninhos. Para você classificar em primário, secundário e terciário, o que interessa é a relação carbono com carbono. Os hidrogênios ou outro elemento não me interessam. Então se você ver aí na sua tela, agora aparecem os carbonos primários aí em destaque, não é? Então, carbonos que estão ligados a um outro átomo só de carbono. Não interessam os hidrogênios. Na sequência, aparece então o carbono secundário, não é? Este carbono marcado aí, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. E, por fim, um carbono quaternário que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Bom, o que acontece? Essas cadeias são imensas, não é? Às vezes, para você representar todas as ligações existentes, é muito chato, fica uma coisa muito, uma poluição muito grande. Então, é possível você condensar isso e representar essas cadeias de uma maneira mais simples. Então, a gente vai ver alguns exemplos dessa situação. Então, eu tenho lá CH3, CH2, CH3. Fez com esse monte de tracinhos, olha, eu posso condensar isso. Então, colocar olha, H3C, só representar as ligações entre os carbonos, não é? Ó, CH2 e o CH3. Em alguns momentos a gente pode nem colocar esse tracinho entre os carbonos, colocar tudo emendado, CH3, CH2, CH3. Mais um exemplo. Bom, então aí também, né, nós temos o CH2, uma dupla, CH, CH3, também posso então enxugar isso
da maneira que está representada ali. Então, CH2, a dupla, CH, CH3. Insisto ainda, tem alguns lugares que eu posso tirar esses tracinhos também. Próximo exemplo. Então, é só para você ir vendo as possibilidades, não é? Então, CH3, C dupla O, CH3, condenso tudo isso e escrevo lá, CH3, CO, CH3. Mais um exemplo. Então, cadeias cíclicas, vamos comentar daqui a pouco, classificar as cadeias, não é? Então, é um ciclo, a coisa está fechada ali. Então, eu posso representar enxugando os hidrogênios ou por figuras geométricas, não é? Nessas figuras geométricas, cada cantinho, cada aresta dessa daí representa um átomo de carbono. E os hidrogênios nem aparecem, não é? Só se for um átomo diferente de carbono é que eu preciso escrever. Senão esse desenho indica que são carbonos ligados e completando as ligações sempre com hidrogênio. Mais um exemplo. Nós temos aí o que a gente conhece como anel benzênico, né? O anel aromático. Então tem 6 carboninhos, duplas ligações alternadas, não é? Eu também posso representar então, esse ciclo por um hexágono e ali aqueles tracinhos indicando as duplas alternadas. Bom, agora o que nós vamos fazer é pegar cadeias carbônicas e aprender a classificá-las. Essa primeira aula, sim, é para você entender depois a linguagem que vai se usar ao longo dessas próximas aulas de orgânica, não é? Então, tipos de ligação do carbono, tipos de carbono primário, secundário, como representar essas cadeias, a fórmula estrutural. E agora, então, classificando as cadeias, não é? Que tipos de cadeia eu posso ter nesses compostos orgânicos? Dê uma olhadinha no quadro. Classificando as cadeias, nós temos 3 grandes grupos, não é? Cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas. Essas que têm 2 extremidades pelo menos, não é? Então, outro tipo de cadeia são as cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas ou alicíclicas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. E um terceiro tipo, que seriam as cadeias carbônicas cíclicas aromáticas, não é? Onde aparece sempre o anel benzênico. Então, falou em aromático, tem que aparecer esse anel benzênico. O que nós vamos fazer agora é destrinchar cada uma dessas 3 classes grandes que nós falamos aí. Então, falamos abertas, fechadas, aromáticas. Agora, nós vamos ver o que as possibilidades em cada um desses grupinhos, não é? Vamos classificar cada um desses tipos de cadeias mais profundamente. Então, só ver agora uma sequência de quadros, não é? Tratando dessas cadeias abertas, os tipos que eu posso encontrar, classificações, ramificações das cadeias abertas, ramificações das cadeias cíclicas e ramificações da aromática. Vamos lá para uma sequência de telas agora. Então, cadeia aberta, não é? Nas cadeias abertas ou acíclicas. Quanto ao tipo de ligação que existe entre os carbonos. Então, eu posso ter cadeias saturadas. Quando eu falo de cadeias, ó, cadeias carbônicas, não é? Me interessa a ligação entre os carbonos. Então, se você olhar o primeiro exemplo aí, tem um nitrogênio na ponta. O que me interessa é a estrutura entre os carbonos. Então, cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Quando há entre os carbonos somente ligações simples. Insaturada é quando há entre os carbonos duplas ou triplas ligações. Nós vamos classificar essas cadeias abertas quanto à presença de um heteroátomo. Se você ver o primeiro exemplo, até existe lá nitrogênio, que é um átomo diferente de carbono. Estamos falando de cadeia carbônica. O nitrogênio e o oxigênio estão nas extremidades, não estão entre os carbonos. Então, me interessa o que está acontecendo na cadeia de carbonos. Então, homogênea, quando não há um heteroátomo presente. Heterogênea, quando entre os carbonos existe um heteroátomo, como no caso ali, o oxigênio. Agora, nós vamos continuar classificando as cadeias abertas, só que quanto à classificação dos carbonos, eu tenho carbonos primários, secundários. Então, eu vou chamar de cadeia normal uma cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários, como é o primeiro exemplo aí. Então, ela é normal, só tem carbono primário e secundário, e por um acaso também homogênea. Na outra lá, ramificada, vai ser uma cadeia que tenha carbonos terciários ou quaternários, não é? Então, parece que é meio apêndice ali, né? Uma coisinha pendurada. Então, eu tenho mais de uma extremidade. São as cadeias ramificadas e nessa também homogênea. Bom, então falamos um pouquinho de cadeia aberta, né? A classificação da cadeia aberta. Agora vamos pegar cadeias cíclicas, as cadeias fechadas. Então nas cadeias alicíclicas ou fechadas ou cíclicas, não é? Vou classificar a cadeia de carbonos, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Então, de novo, saturada quando só existem simples ligações, insaturadas quando houverem duplas ou triplas ligações. Então, ainda falando de cadeias fechadas, agora, quanto à presença do heteroátomo. Então, é um ciclo, você tem ali o ciclo. O que é um homocíclica, uma cadeia homocíclica? Quando não existe um heteroátomo. Uma cadeia heterocíclica, quando na cadeia existe o heteroátomo. Quer dizer, entre os carbonos, no ciclo, tem um átomo diferente de carbono. Falando ainda de cadeias fechadas, agora quanto à classificação do tipo de carbono. Então, o que é uma cadeia fechada, um cíclico, né? Uma cadeia cíclica normal? Aquela que só tem carbonos primários e secundários. O
que é uma cadeia ramificada? Aquela que eu vou ter carbonos terciários e quaternários. Ambos aí são homocíclicas, não é? O ciclo só tem átomos de carbono. Bom, agora, para finalizar, só está faltando as cadeias aromáticas, não é? Então, vamos ver como é que se pode classificar algumas cadeias aromáticas. Então, nós temos a classificação. Bom, falou em aromático, lembra que tem que ter esse anel benzênico aí. Então, eu posso classificar quanto ao número de núcleos que eu tenho. Então, mononuclear, quando eu tenho só um núcleo benzeno. Polinuclear, quando eu tenho vários núcleos de benzeno numa molécula. Então, uma outra maneira de classificar as cadeias aromáticas são quanto à disposição desses núcleos aromáticos. Então, núcleos isolados, não há contato, tem um átomo de carbono entre os núcleos, não é? O primeiro exemplo. E núcleos condensados, quando os átomos de carbono dos núcleos podem se encontrar, e o nome está dizendo, condensados. Bom, o que nós aprendemos hoje, então, foi um pouquinho da introdução da química orgânica. Aprendemos os tipos de carbono, ligações que o carbono faz, aprendemos a classificar algumas cadeias abertas, fechadas, aromáticas. Façam alguns exercícios, é uma coisa bem simplesinha, né? Só você lembrar essa sequência de nomes, muito nomezinho. Bom estudo e até a próxima aula.